Senhor, age em nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada pessoa que está aqui nesta manhã, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos, que o Senhor possa derramar a Tua sabedoria, o Seu entendimento sobre nós, e que possamos sair daqui edificados, Senhor, por esta palavra. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Abram sua Bíblia em Ruth, nós vamos fazer o último capítulo, estudar o último capítulo de Ruth, capítulo 4. Para quem está acompanhando desde o início o livro de Ruth, percebe que nesse último capítulo nós vamos ter as coisas boas que aconteceram com Ruth, que aconteceram com Noemi e também com Boaz, e nós vamos ver a providência de Deus na vida deles. Ruth capítulo 4. Só fazendo uma retrospectiva do capítulo 3 da semana passada. Quem estava na semana passada? Bastante gente. Semana passada, nós terminamos o capítulo, o Fabrício terminou o capítulo, falando que Ruth voltando para casa, conversando com Noemi, depois que Ruth tinha conversado com Boaz e tinha explicado para ele a situação. E Noemi fala então para Ruth acalmar, descansar, porque Boaz não ia descansar enquanto ele não resolvesse aquele assunto. E hoje nós vamos ver aquilo que Boaz fez em relação àquele assunto que tinha conversado com Ruth. Nós vamos ver basicamente aquilo que ele tinha feito. E o tema, os capítulos podem ser divididos em 3 partes. Só 3 partes. Nós temos 22 versículos, só que nesses 22 versículos nós temos muito conteúdo nele. Só que nós vamos dividir nessas 3 partes. A primeira é Boaz redime Ruth. A segunda vai ser o casamento e o nascimento de um filho. E a última vai falar sobre a genealogia de Davi. Então vamos lá, na primeira parte, vai do capítulo 1 até o capítulo 12, que fala sobre Boaz redime Ruth. Leia comigo o versículo 1 do capítulo 4. Fala assim, ó: E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: Ô fulano, desvia-te para cá e assenta-se aqui. E desviou-se para ali e assentou. Então, qual que foi a primeira providência de Boaz? Depois de conversar com Ruth, ele sobe até a porta da cidade e ele se assenta ali. Essa é a primeira providência de Boaz em relação àquilo que ele tinha conversado com Ruth. E antes de continuar, eu queria explicar rapidamente por que ele tinha subido até os portões da cidade. Porque naquela época, os portões da cidade eram um lugar que muitas pessoas iam até lá. De acordo com as escavações que os arqueólogos fazem, as cidades daquele tempo eram cidades exprimidas, elas não tinham muitos lugares amplos, lugares abertos dentro da cidade, só que no portão da cidade eles tinham um lugar mais aberto. Então as pessoas, para resolverem alguns assuntos, para conversar sobre fazer alguma assembleia, alguma reunião, eles iam até a porta da cidade e ali eles faziam essas reuniões, porque era um lugar mais aberto, um lugar mais amplo. Então eles tinham esse costume daquela época. E nós temos alguns exemplos na própria Escritura que nos dizem isso. Por exemplo, em Jeremias 38:7, nós vemos o rei Zedequias, que ele foi e se assentou à porta da cidade. Ele se assenta à porta da cidade. E também em 1 Reis 22, versículo 10, esse está no slide, se você puder passar, Aline, por favor. Olha o que diz em 1 Reis 22, 10. Diz assim, ó: E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Então, quer dizer, os reis estavam à porta da cidade. Eles tinham esse costume de ir até a porta da cidade e se assentar ali para resolver as pendências, ou as tendências que o povo queria vir tratar com eles. Nós temos vários outros exemplos, mas ia ter muito tempo, então eu coloquei somente esses 2, mas nós temos muitos exemplos que mostram que as pessoas iam até a porta da cidade para resolver as tendências judiciais e outras coisas também. Nós temos um outro que vai falar em 2 Samuel, que mostra uma função de processos legais. Os processos legais, como nós temos hoje os júris, esse tipo de coisa, os julgamentos, todos aconteciam na porta das cidades. Então, a porta da cidade, o portão da cidade, ou as portas da cidade, era um lugar muito importante naquela época. E depois que ele senta na porta da cidade, o resgatador passa por lá. O resgatador passa por aquele lugar e ele chama o resgatador. A versão Almeida, ela traz a palavra fulano.
Todos têm essa versão que fala fulano ou algum tem outras versões? Quem tem outra versão sem ser fulano? Se eu não me engano, na NVT fala amigo. Amigo. E só que a língua hebraica, ela tem duas expressões para essa palavra. E as duas expressões dão a ideia de fulano realmente. Porque é uma ideia, tipo assim, de você conhece a pessoa, você está com uma pessoa em mente, só que você não quer falar o nome da pessoa. Então você falou fulano, venha cá e se assente comigo. Essa é a ideia, essa é a expressão que a língua hebraica usa para nos falar. Mesmo porque o nome daquela pessoa, do resgatador, não era importante. Ele é uma figura sem importância nenhuma. Ele aparece somente naquele momento, só para negar o pedido de Boaz, e depois nunca mais aparece. Ele não é citado mais em lugar nenhum. Então, o nome daquela pessoa, a figura daquela pessoa não é importante para nós, por isso que ele usa a palavra fulano, o escritor usa a palavra fulano, porque é uma pessoa sem muita importância. E depois que ele se assenta ali, ele começa então a conversar, Boaz então começa a conversar com ele. Olha comigo o versículo 2, para nós vermos. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram. Então depois disso, depois que o homem senta com Boaz, Boaz chama 10 anciãos da cidade. E talvez, alguns escritores dizem que o número 10 não tem simbolismo nenhum, não tem significado nenhum. Só era um número expressivo para ter de testemunhas. Porque nós vamos ver mais para frente também que esses anciãos serviram como testemunhas para aquele acordo que eles iam fazer. E um número grande, como 10 pessoas, 10 anciãos, era um número expressivo. Nós podemos ver que 10 pessoas era muito melhor como testemunha do que 1 ou 2 pessoas. Então, por isso que ele chama 10. Não tem significado nenhum. É o que os escritores, os estudiosos vão dizer para nós. Então, ele chama então esses anciãos para sentar com ele, para servir como testemunha. E é interessante lembrar que os anciões, eles serviam e eles exerciam funções jurídicas. Eles eram pessoas que estavam ali a todo momento para exercer funções jurídicas. Por exemplo, no caso de Jezabel, que está escrito lá em 1 Reis 21, do 8 ao 11, quando Jezabel quis que Nabote fosse executado mediante processo judicial, para quem que ela foi conversar? Com os anciões. Ela foi conversar com os anciões, ela foi, de alguma forma, coagir os anciões para que eles pudessem executar Nabote, para que eles pudessem atestar aquela execução. Então, os anciões, eles tinham esse papel jurídico, eles tinham esse papel de lei, de alguma coisa desse tipo naquele tempo. E é interessante que essas passagens indicam que os anciões possuíam poderes muito grandes. Eles tinham poderes vastos naquela sociedade, naquela determinada cultura. Então, eles não eram pessoas simplesmente que estavam ali, que tinham conhecimento ou que tinham alguma influência. Eles tinham poderes de atestar alguma coisa, de dar livramento para alguém ou até mesmo a morte para alguma pessoa, porque eles tinham esse tipo de poderes colocado pela sociedade. E é interessante também que depois disso, um exemplo também em Juízes sobre os anciões é na cidade dos refúgios. Quem lembra da cidade dos refúgios que era construída em Israel? Quando uma pessoa cometesse um crime que não era intencional, ela fugia dali, ela fugia para uma cidade do refúgio, que o vingador de sangue, o parente da pessoa que foi morta, não podia ir atrás e matar aquela pessoa dentro daquela cidade. E a pessoa que que regia isso, que conversava com os familiares, com o vingador de sangue, era também os anciões. Então, isso nos mostra esses poderes que os anciões tinham naquela época. E, voltando ao texto, os anciões eles se assentaram, então, com Boaz e com aquele resgatador, e eles começaram, então, o debate. Olha comigo o verso 3 do capítulo 4, diz assim, então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. Versículo 4 também, e disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, e se hás de redimir, redime-a, se não se houver de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Então o versículo 3 vai mostrar então o começo da conversa com Boaz, com aquele remidor, com aquele homem.
e ele fala assim, olha, aquela parte da terra de Elimeleque, a Noemi que voltou para cá, ela vendeu. A minha tradução, ela fala que ele vendeu. E é interessante que essa frase, ele vendeu, está no tempo perfeito do hebraico. E esse tempo perfeito do hebraico, ele vai mostrar uma ação concluída. Por exemplo, se eu falo que eu vendi uma coisa, quer dizer que eu já concluí a venda, certo? Só que nós temos um problema na tradução desse texto, dessa passagem, porque alguns tradutores, alguns estudiosos dizem que tanto pode ser considerado esse tempo perfeito, tanto pode ser considerado como algo concluído, ou como algo que ainda vai se concluir. Se algo que fosse concluir, então poderia ser a Noemi, que é dona daquela propriedade, ela está com intenção de vender aquela propriedade. Mesmo porque, se nós pararmos para olhar qual que era a tradição naquele tempo, se Noemi tivesse vendido aquela terra, tivesse vendido aquela propriedade, o resgatador ele tinha que ir resolver com a pessoa que comprou aquela terra. E Boaz não dá nenhuma intenção que isso ia acontecer. Então, aquele homem ia ter que ir lá na pessoa que comprou aquela terra e ele teria que conversar com ele e resgatar aquela terra daquela pessoa que tinha comprado. E Boaz não dá a mínima, assim, ele não mostra que isso ia acontecer, ele simplesmente fala que ela estava vendendo aquilo. Então, para nós fica mais simples ou mais fácil de entender que ela estava pretendendo vender aquelas terras e não que ela já tinha vendido aquela terra. E o versículo 4 mostra os pensamentos de Boaz a respeito daquele assunto. Ele fala assim, olha, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. E o interessante é que esse texto, quando ele fala manifestá-lo-ei, era uma expressão usada naquele tempo para fazer um murmúrio. Era como se fosse um murmúrio. Era uma expressão usada para passar alguma coisa confidencial. Era como se ele pegasse, naquela época, era a expressão de ele pegasse e levantasse o cabelo de uma pessoa, ou a touca de uma pessoa, para poder falar alguma coisa confidencial no ouvido daquela pessoa. Então, era um segredo, entre aspas, que ele estava passando para aquele resgatador. Só que o texto nos mostra que não era segredo nenhum aquilo que ele estava falando, ele estava simplesmente passando uma informação. Ele não estava falando nenhum segredo ou contando algo que ninguém soubesse. Ele estava simplesmente mostrando e passando uma informação para aquele homem. Mas essa é a expressão, essa é a ideia desse texto, quando ele fala manifestá-lo-ei em teus ouvidos. Aí ele fala, eu vou manifestar para você. Se você quiser redimir, redime ela. Se você não quiser, depois de você não tem mais ninguém a não ser eu. E se você não quiser, eu vou assumir essa responsabilidade. Ele chama a responsabilidade para ele fala assim, se você não quiser, eu sou o próximo da lista e eu quero isso e eu vou assumir essa responsabilidade. Só que no finalzinho do versículo 4, o homem diz, eu a redimirei. Quer dizer, ele aceita isso, ele aceita essa proposta e ele fala que, não, eu vou assumir essa responsabilidade, eu vou estar à frente disso e eu vou estar redimindo ou resgatando essa propriedade. Só que depois no verso 5, olha comigo o versículo 5 de Ruth, diz assim, disse porém Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a herdade. No versículo 5, Boaz começa mostrando que não era somente as terras que ele ia ter. Ele fala, se você tomar a terra da mão de Noemi, você também vai ter que tomar a mão de Ruth. E algumas versões, algumas traduções, eu não sei se a sua está assim, está dizendo que você vai ter que comprar Ruth, da mesma forma que você adquiriu a propriedade, você vai ter que comprar Ruth. Alguma tradução está assim? Comprar? Essa palavra comprar não é muito bem expressa nesse texto, porque a ideia que o texto nos dá não é nenhum momento de compra, porque quando esse homem resgatasse a propriedade, ele não ia estar comprando Ruth, ele ia estar adquirindo Ruth, obtendo Ruth junto, porque as terras juntamente com as terras viriam Noemi e também viriam Ruth. A ideia de comprar que o texto nos dá a ideia de que ele ia ter que pagar um dote, ou para os pais de Ruth ou para Noemi, e não é essa a ideia que o texto nos mostra. Se a sua versão tem a palavra comprar, que no hebraico, no hebraico é a palavra kanash, se você tem essa versão, a melhor tradução para isso seria adquirir.
ele estaria adquirindo Ruth e não simplesmente comprando ela, ele estaria obtendo Ruth, certo? Porque as terras viriam junto com Ruth, com Ruth e também com a sogra Noemi. Olha o versículo 6, o que vai nos dizer. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não poderei redimir. Na mesma hora, o homem fala assim, não, se é por causa disso, então eu não vou poder redimir. É interessante mostrar que ele não fala assim, olha, eu não redimirei. Ele fala, para mim, eu não posso redimir. Isso nos mostra que o homem não era um homem de muitas posses. Ele talvez seria um homem pobre. Ele tinha as suas terras e ele vê aquela oportunidade que o Boaz está passando para ele como uma forma de aumentar a sua riqueza, de aumentar a sua propriedade, de aumentar as suas terras. Mas quando o Boaz fala assim, olha, a partir desse momento você vai ter que casar com Ruth, você vai ter que sustentar Ruth, vai ter que sustentar Noemi, ele percebe que ele não vai aumentar nada, ele vai simplesmente perder, porque ele vai ter que sustentar mais 2 pessoas, e aquele ditado que em casa que come 3, come 5, não é bem assim. Então, ele vê que aquilo ia trazer prejuízo para ele. Então, no mesmo momento, ele fala, olha, para mim, eu não posso redimir, redime tu no meu lugar. E é tudo que Boaz queria ouvir, né? Boaz, então, ele aceita aquilo, e Boaz vai mostrar. No versículo 7, versículo 8 em diante, nós vamos ver que Boaz aceita aquilo e Boaz tudo que Boaz queria era que ele respondesse negativamente. Aí no verso 7 vai mostrar algo que o escritor nos mostra, que um costume daquela época. Olha o que diz no verso 7. Havia, pois, já de muito tempo de costume em Israel, quanto à remissão e contratos, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Nesse momento, o escritor dá uma pausa na história e ele vai mostrar um costume que era feito naquela época. E é interessante que, para o escritor estar explicando esse costume, no versículo 7, quer dizer que esse costume já tinha caído no esquecimento, que já não era mais usado, ou que esse livro foi escrito mais para frente, não foi escrito exatamente na época que estava acontecendo aqueles fatos. Então, ele vai explicar o que tinha acontecido, e, venhamos e convenhamos, é um costume muito estranho, tanto para nós hoje, talvez naquele tempo, era um costume que chamava muita atenção. Qual que era esse costume? Depois que eles faziam um contrato, depois que eles afirmavam um contrato, a pessoa tirava a sandália ou o sapato dos pés e dava para a pessoa. Você imagina você estar na sua reunião de negócio, aí você resolve um assunto, você faz um contrato, e para assinar aquele contrato, para validar aquele contrato, você tem que pegar o seu chinelo ou o seu tênis e dar para a pessoa. Seria um pouco estranho para nós. Graças a Deus, hoje em dia, nós temos ou a escrita, ou se você não tiver nada para escrever, não for nada no papel, você pode simplesmente apertar a mão da pessoa e está tudo certo. Nós não temos que fazer esse tipo de costumes. Mas era um costume estranho naquela época. Tanto que o escritor vai mostrar e vai explicar o costume, vai mostrar como que era feito e por que era feito. E naquele momento ele faz então essa manifestação que era feita naquele momento, naquela época, né, naquela cultura, e então ele tira a sandália dos seus pés e dá para Boaz, mostrando que ele estava afirmando, mostrando que ele estava aceitando aquele contrato, estava aceitando aquele acordo entre eles. E olha o que diz no verso 8 até o verso 10, depois que acontecem essas coisas. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. Então, depois que acontece tudo isso, que o homem não aceita aquela proposta e passa a responsabilidade para Boaz, Boaz olha para a testemunha, então fala assim, olha, vocês hoje são testemunhas de tudo que está acontecendo hoje. Eu tomo a propriedade
de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e eu também vou me casar com Ruth, e tudo isso vocês são testemunhas, vocês estão aqui para ser testemunhas daquilo que aconteceu hoje, desse contrato, desse acordo que nós estamos fazendo. E então, depois disso, ele aceita essa proposta, ele toma isso. E a resposta do povo é muito interessante, que está no versículo 11. Olha comigo o versículo 11. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunhas, e o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja tua casa como a casa de Pérez, que a Tamar teve de Judá, e da semente que o Senhor te der desta moça. Então, os anciões, naquele momento, eles pronunciam uma bênção para Boaz e para Ruth, falando assim: olha, nós somos testemunhas de tudo o que aconteceu. E a tradução que eu tenho, que é Almeida, ele mostra que tanto o povo quanto os anciões, eles falam com uma só voz toda essa bênção. Mas a Septuaginta, ela acrescenta algo interessante, e talvez seria até mais aceito por nós, porque dificilmente todo mundo conseguiria falar na mesma velocidade, a mesma ideia, toda essa bênção, porque é uma bênção muito grande. E a Septuaginta diz que os anciões primeiro falaram, e depois o povo repetiu. Então, é como se os anciões falassem alguma coisa, e o povo viesse repetindo atrás, pronunciando essa bênção. E a bênção era o seguinte: primeiro eles oraram para que Ruth seja frutífera, e eles mostram um exemplo de de Raquel e Leia, que eram as duas mulheres de Jacó, mostrando que aquelas duas mulheres eram só duas e deram toda uma nação, toda uma cidade, uma nação, vieram através dela. Então eles queriam que ela fosse frutífera tanto quanto elas. E em seguida eles se lembram de Boaz, eles dizem assim: ase-te valorosamente. E essa expressão, valorosamente, geralmente é mostrada para bens materiais. Eles estavam pronunciando para Boaz que desejavam que ele se tornasse próspero, rico, na terra onde ele estava. E a NVT, traduzindo essa passagem, ele fala assim: seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Então essa era a bênção, essa era a atitude daquele povo mediante a Boaz. Fala assim: olha, que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém, que você seja um homem muito famoso, que você seja um homem muito próspero. E essa era a bênção que eles estavam passando para Boaz. E depois ele vai falar, no verso 12, ele continua falando que Boaz, a casa de Boaz precisava ser como a casa de Pérez. Quem lembra da história de Pérez? A história de Pérez é contada lá em Gênesis 38, que ele era filho de Judá, com Tamar. Tamar, se vocês não se lembram, teve uma história parecida com Ruth. Tamar, ela se casou com um dos filhos de Judá, aí o filho de Judá morreu, depois ela se casou com outro filho de Judá, e o outro filho de Judá também morreu, também faleceu. Aí depois, o terceiro filho era um menino ainda, um garoto, e Judá fala para Tamar, fala assim: olha, volta para a casa dos seus pais, fica ali, e depois, quando meu filho crescer, ele vai até você, e vocês se casam para suscitar nome ao meu falecido filho. E depois disso tudo, acontece tudo aquilo que nós já conhecemos, que Judá acaba tendo relações com Tamar, depois que ela se veste de prostituta e tudo mais, e ele acaba dando um filho para ela, e eram gêmeos. E Pérez foi o primeiro a nascer, ele era o primogênito. Só que na história mostra que antes de Pérez nascer, o outro filho coloca o braço para fora. E as parteiras colocam um laço vermelho na mão dele, e depois ele volta o braço para dentro e Pérez nasce. Então, para eles, o primogênito não era Pérez, mas sim o outro irmão que colocou primeiro o braço para fora. Mas eles tinham, aquela nação, tinha Pérez como uma pessoa muito querida, porque toda aquela nação veio também de Pérez. Aquela nação tinha o Judá como um dos melhores filhos de Jacó, porque aquela nação aquela cidade vinha da tribo de Judá. Então Pérez era uma pessoa muito querida por eles, por isso que eles falam que a sua casa seja como a casa de Pérez, que da semente que o Senhor te der dessa moça. Então quer dizer, eles mostram que eles tinham afeição por Pérez e que eles queriam que a casa de Boaz seria como a casa de Pérez, certo? E agora nós entramos também na segunda parte.
na segunda parte desse texto, que vai do versículo 13 até o versículo 17, que mostra o nascimento, o casamento e o nascimento de um filho. Leia comigo o versículo 13. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela. E o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Depois de tudo isso que aconteceu, dessa questão jurídica, depois de eles ter feito esse acordo, Boaz, então, ele volta para sua casa e ele se casa, então, com Rute. E a minha tradução diz que ela lhe foi por mulher. E a melhor tradução, ela não é que ela lhe foi por mulher, mas que ela passou a ser mulher dele. Porque é não é algo momentâneo, mas algo que continua. Ela não foi por mulher, ela passou a ser mulher dele. E depois disso, o Senhor concede para ela uma bênção e então ela tem um filho. E é interessante que todo o livro de Rute, se você vê desde o início, se você acompanhou as aulas desde o início, você vai ver que sempre tem o entendimento da soberania de Deus. Em algumas versões, essa palavra conceição está dádiva. O texto nos mostra que Deus dá uma dádiva para Rute e para Boaz e lhe concede um filho. E a ideia tanto do escritor quanto de Boaz ou de Rute é que Deus está abençoando a Rute e abençoando Boaz, mostrando que é uma dádiva de Deus um filho para aquele casal. E o escritor mostra basicamente isso, mostrando que o filho era uma dádiva para aquele casal naquele momento. Olha o versículo 14 comigo. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi a sua ama. Aqui nós vemos que depois que a criança nasce, depois que é anunciado a gravidez, as mulheres da cidade, algumas traduções dizem as vizinhas daquela mulher, vão até Noemi. E por que elas não foram até Rute? Porque Rute que era a mãe daquela criança, mas elas vão até Noemi. E alguns tradutores dizem, alguns estudiosos dizem que eles vão até Noemi porque é Noemi que precisava mais de consolo, porque Noemi estava sozinha. Rute agora tinha seu marido, tinha seu filho, e Noemi era mais conhecida por elas talvez poderiam ser amigas de antes dela ir embora, e ela estava sozinha, ela que precisava de mais companhia ou de mais presença das pessoas. E mostra que as mulheres foram até lá e disseram algo muito interessante para nós. Porque até esse momento, quem é o remidor de Rute ou de Noemi? Boaz, certo? Mas aqui nesse momento, as mulheres começam a falar com Noemi, mostrando que o remidor, o resgatador de Noemi e de Rute, não é Boaz, mas sim o filho que nasce de Rute. Então, elas mostram que o filho que nasceu de Rute é o remidor, o resgatador daquela família, daquela mulher, mostrando que a partir dele, a partir daquela herança, a partir daquela criança, eles teriam novamente uma vida, eles teriam novamente uma herança naquela cidade, eles teriam novamente uma posição naquela sociedade, mostrando que então que não era Boaz, mas sim um filho. A Noemi, ela ama aquela criança de muitas formas, e ela se torna, então, ama daquela criança. E algum tradutor ele diz que, por Boaz ser muito rico, não seria difícil arrumar uma ama para aquela criança. Mas Noemi, ela se encarrega daquilo, e ela toma aquela criança para ela como se fosse filho. Ela não adotou aquela criança. Nós temos que deixar isso muito claro. Ela não adota aquela criança. Ela toma aquela criança por amor, mas ela cuida daquela criança também não estipulada pela lei, porque nós temos na lei também algumas coisas que mostravam que ela precisava, ela era filha de Noemi e tudo mais, mas um escritor mostra que não é só pela lei, mas sim por amor que aquela mulher faz aquilo. E no versículo 15, as mulheres ainda falando com Noemi, fala que ele era recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E essa expressão, é melhor do que 7 filhos, mostra uma mulher que ama muito ela, porque
naquela cultura, uma mulher que tinha filhos homens era muito melhor do que ter filhos mulheres, porque o homem suscitava herdeiro das terras e tudo mais. E uma pessoa, uma família com 7 filhos homens, era uma família perfeita. Era uma família que não precisaria mais de nada. E as mulheres falam que Ruth era melhor do que 7 filhos, mostrando o valor de Ruth para Noemi. Noemi não precisava mais ter filhos nenhum, porque Ruth sozinho era uma família perfeita para Noemi. E olha o que diz no versículo 17. Depois que acontece tudo isso, as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Primeiro nós temos algo muito interessante. De quem é o filho? Ruth, certo? E por que as mulheres naquele momento falam que a Noemi o Senhor deu um filho? Porque se nós pararmos para pensar, o resgatador da família, que era Boaz, ele teria que ter casado, ele seria resgatador primeiramente de Elimeleque. Então ele teria que ser casado com Noemi. Como Noemi era muito velha, já era de muita idade, então ela usa Ruth como uma substituta naquele caso. Então Ruth se casa com Boaz como substituindo Noemi. Então ela passa a ser mulher de Boaz. Só que na tradição realmente daquele momento, era Noemi que precisaria ser mulher de Boaz. Então elas entendem que o filho de Ruth realmente passava a ser de Noemi, era da herança de Noemi. Como Ruth era da família de Noemi, ele passava a ser, então, filho de Noemi. Mas, como eu falei antes, não é que Noemi tinha adotado aquela criança, ela simplesmente aceitou aquela criança, se tornou ama daquela criança por amor, e não simplesmente por a tradição que eles tinham naquela época de ter adotado, de passar a ser filho. Mas as mulheres daquele tempo aceitavam essa tradição. E depois, no final do versículo 17, mostra de quem ele é filho. Mostra primeiramente o nome dele, né, que é Obed, que significa servo, e depois mostra de quem ele era filho, de quem ele era pai. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Nós temos na história um homem que nasceu de uma moabita. Nós temos na história um homem que nasceu de uma mulher que foi resgatada, que é vô de um dos maiores reis que Israel já teve. Então isso é muito interessante, porque nós vemos que mesmo que em situações de dificuldade, mesmo em situações de lutas, Deus sempre está com as mãos estendidas sobre nós. E uma aplicação para nós hoje é exatamente isso. Deus sempre está no controle da nossa vida. A situação de Ruth, de Noemi, chega em um certo momento da história que parece que não vai ter outra saída para elas. Só que nós percebemos a mão de Deus em todo o livro, em toda a história de Noemi, em toda a história de Ruth. Nós percebemos que Deus está usando eles, Deus está com as mãos sobre eles, e que as bênçãos de Deus estão vindo sobre a vida deles. Tanto que Obed se torna o avô de Davi, que é um dos maiores reis que Israel já teve. Então nós não podemos, em momentos de dificuldade, achar que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus não está olhando para a nossa dificuldade ou para o nosso sofrimento. Mas assim como Ruth e Noemi, nós temos que entender que Deus está providenciando bênçãos para nós, e Deus está sempre no controle da nossa vida. Amém? E depois, do versículo 17, nós temos a última parte, que é a genealogia de Davi, que vai do versículo 18 até o 22. Acompanha comigo. Diz assim: essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Nazom, e Nazom gerou Salmom, e Salmom gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E esse é um dos poucos livros que acaba com genealogia. Geralmente os livros começam mostrando a linhagem, mas esse termina com uma genealogia. E alguns escritores dizem que essa genealogia foi escrita muito depois, foi inserida no livro muito depois. Só que é um pouco difícil aceitar isso, porque os judeus, podemos dizer que, orgulhosos como eles eram, eu acho que eles não colocariam essa genealogia depois, mostrando que um filho de uma mulher que não era da tribo de Judá, não era do povo de Israel, foi avô de Davi. Então, nós entendemos muito melhor, dá para entender muito melhor, que foi escrito talvez depois, mas não muito tempo depois.
e mostra também qual que era a providência de Deus. Se lembra que no começo nós falamos sobre Pérez? Pérez também era da descendência de Boaz. Então, de Pérez veio a Boaz também, e nós vemos que Deus está sempre com as mãos sobre eles, a dádiva de Deus, os milagres de Deus estão sobre eles, porque a genealogia de Ruth, que era uma mulher esquecida, que era uma mulher viúva, se torna então uma genealogia de reis, porque depois de Davi nós vemos reis e mais reis, e nós vemos que a linhagem de Davi dá Jesus. Então, na linhagem de Jesus, nós temos Ruth, que é uma mulher que ninguém dá valor nenhum, que era uma mulher que era estrangeira entre aquele povo, que abandona o seu povo para estar junto com a sogra. Então, nós temos as mãos de Deus, do início ao fim dessa história. Nós temos Deus providenciando, nós temos Deus no controle e mostrando que nada sai das mãos dele. Amém? Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Se ninguém tem nenhuma pergunta. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesse momento? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Te agradecemos porque o Senhor está no controle de toda a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque nós vemos no exemplo de Ruth que o Senhor nunca abandonou, que o Senhor tem uma providência, Senhor, bendita para cada um de nós. E sabemos que o Senhor nos resgata, Senhor, no momento de aflição. Sabemos que o Senhor nos resgata, Senhor, do laço do pecado e nos transporta, Senhor, para o reino da Tua luz. Senhor, muito obrigado por esse momento e pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, daqui a pouco nós temos o culto. E amém.